Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Nós não temos livre-arbítrio, porque se nós tivermos livre-arbítrio, a vontade de Deus pode ser frustrada. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui, uma série de vídeos, mostrando que nós temos livre-arbítrio. E provavelmente você já ouviu alguém dizer que nós não temos livre-arbítrio. Porque se nós tivermos livre-arbítrio, a vontade de Deus pode ser frustrada. Então é um Deus fraco, não é um Deus soberano. Se a vontade dele pode ser frustrada, então ele não é um Deus soberano. É que alguns dizem, mas eu quero mostrar para você que isso é falácia. Ou seja, Deus ele não deixa de ser soberano e também tem vontades de Deus também que são frustradas. Ou seja, nem tudo que Deus quer que aconteça vai acontecer. E ele não deixa de ser soberano. Quando você vai ler a Bíblia, você já percebe claramente. Aí alguns vão dizer assim, irmão, mas Deus não fala na mesma eloquência que nós. Mas o interessante é que Deus fala sempre na mesma eloquência dessas pessoas que defendem isso. Na mesma eloquência delas, Deus sempre fala certo, né? Mas, ou seja, para as outras pessoas, Deus não fala na mesma eloquência. Mas enfim, quando você vai ler a Bíblia, você já percebe claramente que a vontade de Deus pode ser sim frustrada. Porque se você disser que a vontade de Deus não pode ser frustrada, automaticamente você vai dizer que Deus ele é complacente com o pecado, tem prazer no pecado e ele age para que as coisas aconteçam de forma injusta e não somente de forma justa. E não tem como você dizer que Deus é completamente bom, não tem como você dizer. E aqui eu não estou falando do Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, eu estou falando desse Deus, dessa soberania que eles criaram. Um exemplo, quando você vai olhar para a história, a passagem ali de Moisés, Deus, ele dá os mandamentos para Moisés e Deus então fala para o povo, olha, guarda os meus mandamentos e certamente vocês viverão. Guarda os meus mandamentos, então eu vou abençoar vocês. Ou seja, nem todas aquelas pessoas ali, elas guardaram os mandamentos. Ou seja, era vontade de Deus que elas guardassem os mandamentos, mas nem todas guardou o mandamento. Então quer dizer então que a vontade de Deus foi frustrada? Sim, a vontade dele foi frustrada. E ele não deixa de ser o Deus verdadeiro, o Deus soberano. Ou seja, ele manda guardar os mandamentos e nem todos guardaram os mandamentos. Aí é a hora que essas pessoas vão dizer o quê? Não, Deus não fala na mesma eloquência que nós. E eu vou dizer de maneira bem clara a argumentação dessas pessoas. Eles querem dizer o quê? Que quando Deus fala, olha, guarda os meus mandamentos e vocês vão viver, aquelas pessoas que guardaram os mandamentos ali, claro que os irmãos entendem que ninguém ali conseguia guardar todos os mandamentos de Moisés, mas enfim, um exemplo de Moisés ou daqueles também que foram justificados ali, que foram salvos, claro que por meio da fé em Cristo, mas eu estou falando aqui das pessoas ali que conseguiram agradar a Deus ou fazer o bem, ali receber de Deus então o perdão, a misericórdia. Essas pessoas ali que demonstravam ali a sua expressão de fé através do sacrifício dos animais, estou falando essas pessoas, os irmãos entendem o que eu quero dizer, o que eu estou falando. Mas aquelas pessoas que conseguiram guardar os mandamentos ou que guardaram os mandamentos, eles vão dizer o quê? Que foi Deus que coagiu, incutiu, forçou elas a guardar os mandamentos. E aquelas pessoas que não guardaram os mandamentos é porque Deus não coagiu, Deus não forçou elas a guardar os mandamentos. Então eles querem dizer o quê? Que a vontade de Deus não foi frustrada, que aquelas que não guardam os mandamentos, Deus deixou elas à mercê dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, e aquelas que guardaram os mandamentos foi porque Deus coagiu elas a guardar os mandamentos, forçou elas a guardar os mandamentos. Mas aí você já vê incoerência, ou seja, olha a imagem desse Deus que eles criam. Ele fala para todas as pessoas, guarda os meus mandamentos e você vai viver. Mas as pessoas só vão guardar os mandamentos aquelas que ele quer que guarde os mandamentos. Olha para você ver, faz sentido você falar para todas as pessoas guardar os mandamentos, sendo que tem pessoas que não vai guardar os mandamentos porque você não quer que elas guardem os mandamentos. Porque se esse Deus que eles criaram quisesse que elas guardassem os mandamentos, ele coagia elas a guardar os mandamentos. Então logo, se ele não coage elas a guardar os mandamentos, é porque ele não quer. E se ele não quer, elas vão pecar. E elas pecando, ele vai ter que punir essas pessoas. Então logo, ele tem prazer no pecado. Olha o quanto que agrava a situação quando você vai meditando mais na palavra de Deus. Olha para você ver. Entenda que eu não estou falando do Deus da Bíblia, o verdadeiro, mas esse Deus que eles criaram.
o povo adora o bezerro de ouro. Deus fala para Moisés, desce depressa, eles adoram o bezerro de ouro e a minha ira acendeu sobre eles, eu vou matar esse povo, de você eu vou fazer uma grande nação. Aí Moisés fala para Deus, Senhor, perdoa esse povo ou risca no meu nome do teu livro. Aí Deus vai falar para ele, olha, aquele que pecar contra mim eu riscarei esse do meu livro, vou riscar o nome do meu livro. Ou seja, aí Deus fala para Moisés, ele desce ali, então Moisés fala para os levitas, olha, pega a espada e mate então todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Foi 3.000 homens que morreram ali porque adoraram o bezerro de ouro, que Deus mandou ele fazer isso, matar aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Olha para você ver, aquelas pessoas que não guardaram os mandamentos foi porque Deus não quis coagir eles a guardar os mandamentos ou obedecer a Arão que estava ali, ou Moisés. Ele não quis. E aqueles levitas que guardaram foi porque Deus coagiu, forçou eles a guardar os mandamentos. Deus não coagiu eles a guardar o mandamento para que eles pecassem, para depois Deus mandar Moisés matar aqueles que pecaram. Aí você pergunta assim, irmão, mas eles morreram porque eles pecaram. Sim, morreu porque pecou, mas eles morreram porque esse Deus que eles falam que o ser humano não tem livre-arbítrio, que para fazer o bem Deus tem que coagir a fazer o bem, ele não quis coagir eles a fazer o bem para depois matá-los e lançá-los no inferno. Ou seja, como você fala que esse Deus não tem prazer no pecado, é complacente com o pecado? Como que você fala que não? Eu fico admirado como pode as pessoas parar e acreditar em coisas que são absurdas. Ah, Deus não fala a mesma eloquência que nós. Ah, se está na Bíblia é justiça. Não, eles pegaram os textos da Bíblia e eles elaboraram essas doutrinas. Se você ler Mateus capítulo 19, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que, Jesus dizendo ali, ele vai dizer, né? Vinde a mim, deixe vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. É o que ele diz, deixe vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Provavelmente você vai ouvir também alguns dizer assim, irmão, mas ali era aquele grupo de criança, as crianças eleitas, aquelas que Deus elegeu e coagiu elas a fazer o bem, só aquele grupo de crianças. Mas se você ler Lucas capítulo 18, versículo 15, 16, 17, a Bíblia fala que levavam as crianças, não era somente ali aquele grupo de crianças, eles levavam as crianças e Jesus abençoava, orava por aquelas crianças. Então os discípulos começaram a repreender aquelas pessoas que levavam as crianças para que elas não levassem. Então Jesus vai dizer, deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Olha, Jesus está deixando bem claro que até o exato momento, pela idade e o momento da vida daquelas crianças, a elas pertencia ao reino dos céus. Tá claro, a elas pertencia, não era um grupo de criança, porque eles estavam levando as crianças. Ou seja, ele fala de todas as crianças. Então, ele está dizendo que até aquele exato momento, aquelas crianças estavam salvas. Elas eram salvas. E nós sabemos que nem todas aquelas crianças ali, elas iam ali, depois de perder a sua inocência, elas iriam permanecer na fé ou aceitar a fé e servir a Deus. Nós sabemos que não. Ou seja, é a vontade de Deus salvar aquelas crianças. Se Jesus está dizendo bem claro, das tais é o reino dos céus, ele quer dizer que a elas pertence ao reino dos céus. Então todas elas, naquele exato momento ali, estavam salvas. Todas elas estão salvas, não tem como dizer. Aí alguns vão falar assim, não, irmão, mas fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então tem crianças ali que elas não foram eleitas. Então se elas ali, elas perderem a inocência ali, ou elas crescer, elas vão rejeitar a fé, porque elas não foram eleitas. Aí o que acontece? Aí para falar que aquelas crianças ali, nem todas eram salvas. Sim, eu concordo, só que é o seguinte, ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, Deus não elegeu de forma arbitrária, igual alguns falam. Não, Deus elegeu as crianças ali antes da fundação do mundo, elegeu elas, então tem crianças que não é eleita. Não é assim, de forma arbitrária. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2 vai dizer que fomos eleitos segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento. Então quer dizer o quê? Que Deus, ele previu que essas crianças, muitas ali não teriam fé no Messias. Quando elas perdessem a sua inocência ali, elas não teriam fé no Messias, elas então não aceitariam a fé, não andariam ali agradando a Deus. Então essas não foi eleita, mas não foi de maneira arbitrária.
Ou seja, Deus previu a sua história aqui na Terra e Deus então previu aquelas pessoas ali que teriam fé e elas iam perseverar até o final e ser salvas. Então essas pessoas foram eleitas. Mas até o momento da vida daquelas crianças ali, elas estavam salvas. Elas estavam salvas. Então alguém vai dizer assim, mas a vontade de Deus, ela foi frustrada. A vontade de Deus, ela foi frustrada, porque aquelas crianças estavam todas salvas. Se elas morressem ali, todas vão para o céu. Porque se a criança morre na sua inocência, ela vai para o céu. Apesar que tem religião que vai dizer assim, se uma criança morrer, ela vai para o inferno. Mas não, se uma criança ela morre na sua inocência, ela vai para o céu. Então todas estavam salvas. Mesmo o ser humano, ele cheio do pecado, ele já nasceu em pecado, mas a criança na sua inocência, ela vai para o céu. Ou seja, se aquela criança morresse, ela ia para o céu. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus, esse Deus dessa soberania, está preservando a vida das crianças reprovadas, que foram rejeitadas antes da fundação do mundo, de forma arbitrária. Ele preserva para que elas não morram na sua inocência e não vá para o céu. É o que ele está dizendo. Aí eles querem dizer o quê? Não, irmão, Deus ele escolheu ali de forma arbitrária. Deus ele não errou, porque ele escolheu de forma arbitrária. Ou seja, a eleição é incondicional. Aí é a hora que eles entram em outras questões, aí já agrava mais a situação. Qual foi a causa, o motivo, razão ou circunstância dele escolher uma criança ou escolher uma pessoa? Nenhum motivo, simplesmente ele escolheu e odiou as outras e não quer salvar. Olha para você ver. Aí eles entram também em outra questão, sobre a expiação limitada. Ou seja, para que a vontade de Deus não possa ser frustrada, ele morreu somente para aquelas crianças eleitas. Ou seja, as crianças eleitas, ele morreu, Jesus só morreu por elas. As outras crianças, Jesus não morreu por elas. Então, as odiadas por Deus. E as outras crianças, Jesus morreu por elas. Então, a vontade dele não pode ser frustrada. Para aquelas que Jesus morreu, ele vai salvar. Porque a vontade dele não pode ser frustrada. Olha para você ver. Quando a pessoa afirma isso, se todos destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam na mesma condição. Todos cheios de pecado na mesma condição. Deus decide enviar seu filho para morrer somente para aqueles que ele quer salvar. Eles falam que esse Deus, essa soberania não está fazendo acepção de pessoas. Isso é justo perante aos olhos dele. Aí você já vê que realmente a mente humana é algo que só Deus conhece mesmo, o coração do ser humano. Como pode uma pessoa acreditar numa coisa dessa? Como pode acreditar numa doutrina dessa, sendo que essa pessoa que acredita nisso, nem ele pode ter certeza da salvação dele. Nem ele pode ter certeza. Porque se ele falar, irmão, eu sou cristão, eu aceitei a fé, isso não quer dizer nada. Porque, mas eu oro, eu busco, eu não ando no pecado. Só que ele é pecador. Já é um motivo desse Deus que eles criaram, olhar para ele e falar assim, olha, você tem motivo de ser lançado no inferno. Então, já que não é pelas obras, é pela graça, então eu não quero te eleger, eu não quero te salvar. Então aí você já vê a injustiça, claramente a injustiça. Olha, Jesus deixa bem claro, das tais é o reino dos céus. Então, o que eles dizem? Eles vão dizer assim, olha, da massa corrupta nós somos tirados. Então Deus, quando decide eleger, é com base na queda. Ou seja, olha o tanto que agrava a situação. Se esse Deus que eles falam que elegeu de forma arbitrária, que Jesus só morreu por eles, ou seja, se esse Deus é verdadeiro, ele está dizendo o quê? Que esse Deus está tirando as crianças do céu e não do inferno. Por quê? Se todas as crianças, Jesus está deixando bem claro, ou então essas pessoas estão falando que Jesus é mentiroso também. Se Jesus não quer dizer o que ele está dizendo, então está dizendo que ele é mentiroso, ou seja, deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então quer dizer que todas as crianças, na sua inocência, elas são salvas. Elas são salvas. Então, se elas todas morressem naquela condição, elas seriam salvas. Então ele está dizendo o quê? Que ele preserva esse Deus aí que eles criaram, está preservando as crianças réprobas para não deixá-las morrer. Depois que ela perde a inocência, se ele quiser, elas morrem para que ele possa lançar elas no inferno, porque ele não quis coagir elas a fazer o bem ou salvá-las. Olha, irmãos, é absurdo. Quanto mais você para analisar essa questão, você vê os absurdos, olhando os textos da Bíblia. Então, Deus, ele é soberano e as suas vontades podem ser frustradas sim. Ele não deixa de ser soberano. O texto lá, se você ler Tito capítulo 2, versículo 11, o texto diz assim, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, aí já mostra a vontade de Deus sendo frustrada.
porque nem todos vão aceitar o evangelho. Ai, Deus deixa de ser soberano? De maneira alguma. De maneira alguma ele deixa de ser soberano. Ele não deixa de ser soberano, isso é falácia. Eles criaram a imagem de um Deus arbitrário, um Deus que ele compactua com o pecado, é complacente com o pecado. Não tem como você fugir disso. Então, nós temos livre-arbítrio, nós temos livre escolha. Nós não somos salvos pelas obras, pela lei de Moisés. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós temos decisão de fazer o que é certo, o que é errado. Todo ser humano tem decisão de fazer o que é certo e o que é errado. Por isso que todo será julgado pelas obras. Então não caia nesse engano, porque tem muitos que caíram nesse engano, que ele acredita que se ele for eleito, ele jamais vai perder a salvação, porque Deus elegeu ele de forma arbitrária. E outros, pensando desse jeito, ele vai andar no pecado. Aí eles vão falar assim, não, irmão, mas tem muitos que vai entender, não vai andar no pecado. Ou seja, raramente acontecer, geralmente a maioria dessas pessoas desviam. E nós sabemos que muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, viraram ateus, em outros países viraram ateus, porque eles depararam com esse tipo de doutrina. Eles depararam com essa questão. Então, não seja enganado. Ou seja, o ser humano tem livre-arbítrio, ele escolhe o bem e o mal, ele escolhe fazer o que é bom. E se ele escolhe fazer o que é bom, em Cristo Jesus ele tem o poder do Espírito Santo para anular os desejos da carne, para que ele faça o que é bom. Amém, irmãos? Então é esse vídeo. Se Deus quiser, assim vamos continuando, edificando uns aos outros. Então que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.